Olá, boa noite a todos. Estamos aqui de novo, mais uma quarta-feira, sempre às 20 horas, fazendo aqui os nossos webinários, né, sobre os diálogos sobre a LGPD. Beleza? Siga sempre a gente aí, tá? Essa é a quarta live de 2022. Hoje a gente vai falar com a Fernanda Staiano, que é a autora, juntamente comigo até, né, do segundo capítulo do nosso livro, Diálogos sobre a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais no Brasil, um olhar multidisciplinar sobre o tema. E este livro, né, que já a gente vai fazer aí o lançamento dele, da versão impressa, a versão online, né, tem aí uns ajustezinhos técnicos, mas já estará aí em mãos para todo mundo que quiser. Né, foi esse livro, né, colaborativo, com vários autores, que originou essa série de webinários que vai até o final de maio, toda quarta-feira, sempre às 20 horas. Cola conosco que é só sucesso, toda quarta às 20 horas a gente está falando aqui sempre sobre algum tema, né, para que ninguém fique aí enfadado de só falar sobre o controlador, operador, não vai ter isso aqui. A gente pressupõe que essa parte já foi, né? Todo mundo fala muita coisa já, e a gente vai falar de outros temas. Por isso que, vamos lá, Fernanda, cadê você? Vem para cá. Olá, boa noite, Fernanda, tudo bem? Olá, boa noite, Zetó, boa noite a todos e todas. Que bom estar voltando, né, para os lives do IAC. Tudo bem com vocês? Pois é. Fernanda, fala pra gente, já pro pessoal que tá de casa, olhando pra gente, quem é você, né? Quem é a Fernanda? Eu fico aqui, eu nunca me apresento os convidados, não. Eu peço para eles se apresentarem. Fale da sua trajetória de carreira, qual a sua formação, que eu vi que é uma formação extensa, maravilhosa, multidisciplinar, e onde é que você trabalha? De onde vem toda essa autoridade de estar escrevendo o livro? Fala pra gente. Opa, assim eu fico sem jeito. Olha, eu sou formada em matemática, com ênfase em processamento de dados, né? Na época, análise de sistemas. Sou pós-graduada em sistemas de informação, engenharia de software e tecnologia da informação. O ano passado eu concluí uma pós em LGPD. Olha aí. Fui da área de matemática, né, extremamente técnico, né? Passei para a área de desenvolvimento, porque fiz sistemas de informação e engenharia de software. Fui para a área de tecnologia, né? E me especializar em governança, né? Governança de TI, de dados. E aí, o ano passado, eu falei, eu quero entrar nessa área de proteção de dados e privacidade. E eu fiz aí uma pós em LGPD, concluí. Muito legal. Se você fez uma pós, o que te levou a fazer um curso, né, de avançado em LGPD no Instituto Adriana Carla? Do IAC? Como é que foi essa trajetória? Isso. Você já trabalha com LGPD? Então, eu vou falar um pouquinho aí de como que eu trabalho, né? Como você trabalha isso aí. Manda pra gente. Eu trabalho há 27 anos na área de TI, tá? Mais propriamente aí como análise de sistemas, de requisitos, negócios, né? Gerente de projetos, né? Eu já atuei em todas as 3 esferas, né? Esfera municipal, estadual, federal. Trabalhei no judiciário, trabalhei no legislativo, né? Estou no legislativo hoje, trabalhei no executivo, né? E hoje eu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo. Eu atuo lá como consultora de TI concursada, já vou fazer 10 anos lá na Câmara, né? Eu tive uma trajetória de desenvolvimento, né? Eu mexia muito com a parte de documentação, de negócios, né? E eu fui chamada para o comitê de avaliação de documentação, né? Eu já tinha feito um sistema próprio para biblioteca também, já tinha ficado um bom tempo alocada em biblioteca, quando eu trabalhei no executivo.
E aí eu fui chamada para ser membro do Comitê de Segurança da Informação. Eu estava na área de dev ainda. E gostei, né? E fiz um curso em 2019 de LGPD. Eu gostei tanto, né? Para mim foi assim um curso tão brilhou, né? Para mim, paixão à primeira vista, que eu falei, eu quero participar do comitê gestor. Saí eu conversando, né? Não, a gente vai chamar, precisa de alguém de TI, né? Então eu faço parte do proteção de dados também da Câmara e de um comitê, uma comissão de estudos legísticos, né? Porque a Câmara ela é formada por a parte legislativa, né, municipal. Pois bem, aí o que acontece? Quando entrou a pandemia, eu saí da área de dev, fui para a área de redes, e lá eles precisavam de alguém para fazer toda a parte de governança, criação, elaboração de políticas, né? Política de segurança, normas, né? De uso de ativos, né? E política de privacidade, enfim. Não tinha gente para fazer essa parte de política, né? Como eu gosto muito de documentar, né? Gosto muito de escrever e estudar, eu caí nessa área. E aí foi muita coincidência, mas em 2021, eu estudando, eu fiz o desafio do IAC, né? Com a doutora Adriana Carla. E eram 3, eu me lembro, eram 3 dias de desafio, e eu ganhei lá no gamificação do Kahoot, e ganhei, fui felizarda de fazer o curso avançado de LGPD, né, do Instituto Adriana Carla. Amei, aprendi muito na prática o que eu tinha visto teoria, né, porque eu fiz um curso mais teórico. E aí eu conciliava a pós, porque a pós era mais para a área de direito, né? Então tinha uma pegada mais de direito. E o curso da Adriana, não, eu me senti em casa, porque eu falei, opa, tem alguma coisa de TI para mim aí nessa área, né? E aí eu fiz o curso, aprendi muito, né? Tive a felicidade de conhecer aí profissionais ímpares, né, professores excelentes, e eu, inclusive, recomendo o IAC. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo aí? Sim, estamos aqui, todo mundo está te ouvindo. Cara, já que você falou dessa super especialização aí em TI, analista, já trabalhou em biblioteca, agora está na LGPD, governança, para você, qual é o papel de um profissional de TI na adequação à LGPD? Olha, Zetó, tem muita gente que acha que apenas o jurídico que pode, né, conduzir aí uma adequação à LGPD, a implementação de um programa de proteção e privacidade. Eu acho que isso é muito perigoso de dizer. Por quê? Porque a lei até mesmo fala, né, de várias coisas, né? Ela fala de coisas de direito, mas ela também fala de segurança da informação. Ela tem ali no seu artigo 50 as boas práticas, aí entra a governança, né? Então, eu acho assim, para você implementar um programa de proteção de dados, privacidade, adequar a empresa à LGPD, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Você tem que ter alguém de direito, alguém de RH muito importante, porque dentro da empresa é o lugar que mais trata dado pessoal, né? Tem a parte de marketing, tem a parte comercial, TI, né? E segurança da informação, ou seja, e até a ouvidoria, né? A ouvidoria também, hoje é dia da ouvidoria. Então, assim... Verdade. A Adriana Carla está num evento sobre ouvidoria. Então, acho que até o final tem uma surpresa por aí. Opa! Surpresa é bom, né, gente? Ai, também adoro. Então, aí, o que acontece? TI virou meio que mito, né? Poxa, a área de TI, dentro da implementação, mas é fundamental, porque, olha só, eu sou da área de TI, a gente tem um papel importante, porque a gente pode conduzir um mapeamento aí de processo,
um mapeamento de dados, né, um inventário de dados, a gente pode auxiliar a área na parte de avaliação de risco, né, de estar tratando aquele dado. Você está me ouvindo, Zé? Tá normal? Tá normal? É que tinha um chiadinho atrás, eu falei, eu acho que parou de me ouvir. Então, é muito importante, porque a gente auxilia no mapeamento de processo, no mapeamento de dados, a gente auxilia também na parte toda de gestão, de governança, né? Elaboração de políticas, de termos de uso, né? Inclusive, TI é muito importante também naquela parte de, vamos dizer assim, segurança no tratamento, né? Armazenamento, de que forma é descartado, né? Então, por exemplo, a política de retenção e descarte, é importante ter alguém de TI, né? Então, eu, por exemplo, como eu estou no CAD, eu posso até participar, inclusive, da parte de elaboração aí de uma tabela de temporalidade, que é muito útil, né? Porque a gente não pode guardar um documento aí ad eterno, né? Então, assim, existem pela lei alguns documentos, né? Prontuário médico, 20 anos. Então, alguns documentos da área de RH, 5 anos. Então, mesmo que um titular faça um pedido, né? Entre, eu quero que exclua meu dado, não é por aí, né? Por aí. Então, TI também pode entrar com essa parte, né? Além disso, uma coisa muito importante também, que eu acho de TI, é aquela parte que fala do atendimento ao titular, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um atendimento Excelente, ao titular, né? E aí, a TI, como é que ela pode ajudar, auxiliar no comitê? A fazer a comunicação com as áreas, né? Então, vem uma solicitação que é para alterar um dado. Poxa, eu casei, eu estou vendo aqui que meu dado é antigo. O que eu faço? Então, ele vai mandar, né, entrar no portal, né, ou entrar em contato com o e-mail que está no portal, ou um formulário próprio, né, um portal da privacidade. E aí, quem faz esse portal? Pessoal de TI, né? E quem que faz a verificação de que base que está tal dado que precisa ser tratado, né? Então, é o pessoal de TI. Então, não existe, né? Só jurídico, só TI, só segurança. Segurança é importante porque tem a resposta a incidente de segurança, né? Teve uma violação. Como é que a gente vai tratar? É uma violação de dados que ocorreu porque alguém invadiu, né, ali a minha empresa, colocou ali um malware, um ransomware, né, teve um sequestro de dados, ou violação pode ser entendida como uma perda, né? Alguém foi lá, pagou, alguém adulterou, né? Alguém colocou no pendrive, levou para casa. Eu brinco muito, né? Tipo, ai, que currículo bonitinho, eu vou levar para o meu filho, né? Aí o coleguinha tem acesso ao e-mail, né? O currículo do amiguinho ali, do candidato, é um vazamento. E aí, existem vazamentos que causam prejuízo aí para o titular, né? Então, tem que ter toda uma sala de crise, a gente chama de resposta ao incidente de segurança. E aí entra a área de TI, a área de segurança e até a área jurídica também, né? A área de comunicação, para comunicar titular, a NPD. Então, vejam, é uma coisa, assim, bem, digamos assim... É uma orquestra, né? É uma orquestra. Excelente essa abordagem da orquestra. É uma orquestra. Não, mas é questão de segurança, né? Porque não é só a questão da TI, não é só como é que se diz, a questão de dar consentimento ou não dar consentimento, que as pessoas ainda estão conectando LGPD, consentimento, agora ninguém pode usar meus dados. Tem que pensar em segurança como um todo. Exatamente. Fogo adora comer papel de cartório e de tribunal. Não sei porquê, uma coincidência assim. Então, mas isso é questão de segurança. Porque ali você tem dados, não só pessoais, mas de processos, e que também são os processos de pessoas, e que se perdem. Porque
como o fogo adora queimar cartório e adora queimar, às vezes, varas judiciais, você perde todo o arcabouço de provas de um determinado processo, e aí você fica sem poder, o juiz fica lá sem poder julgar, porque está faltando dado, está faltando alguma coisa. E isso é questão de segurança, às vezes as pessoas não percebem. Você sabe que você tocou num ponto muito importante, porque às vezes as pessoas acham que segurança é só digital, meio digital. É segurança do programinha que eu deixei aberta a telinha ali, foi tomar uma água. Mas ninguém vai mexer. Aí entra o coleguinha, aí entra no seu e-mail e manda para alguém alguma coisa que não era para mandar. Como é que você vai provar, né? Ou então, eu dei suporte também, né? Eu dei suporte um bom tempo e eu via, né? Eu andava pelas áreas dos órgãos que eu trabalhei e eu olhava as pessoas com post-it, com a senha lá no monitor e eu falava assim... Total segurança. Ou então, assim, eu gostava muito de ficar em loco nos lugares que eu aprendia muito, né? Analista de negócio tem isso também. E as pessoas falavam para mim, imagina, eu esqueço, eu não tenho problema, eu pergunto para o coleguinha, porque a gente compartilha. Aí eu falava assim, mas você compartilha o marido com ele também? Pô, não pode, gente, sair compartilhando senha. Não pode, é uma coisa pessoal, intransferível. Se alguém fizer uma bobagem com a sua senha, como é que vai provar que não foi você? Tem log, tá? Mas e se você também entrou no sistema lá do Windows também com a senha do coleguinha? Exatamente. Né? E segurança, ela é técnica, né? Que é isso que a gente está falando, é física, você falou bem. Eu tenho que armazenar os documentos no lugar apropriado, né? Ter backup não no mesmo espaço físico, né? Haja visto o que aconteceu com as torres gêmeas, né? Tinha gente que fez backup o exemplo numa torre e fez na outra. Aí, e administrativa, né? Porque não, a gente tem regras de conduta, tem termos de confidencialidade. E isso daí é pano para uma live assim bem grande, né? Essa parte de segurança. E aí eu queria te perguntar, né? Fala pra gente aí. Na adequação LGPD, contando com a sua experiência, mas até onde você vai como TI? E onde é que você diria seu cliente, interno, externo? Aqui não é problema de TI. Você deveria procurar um profissional tal e tal. Quando é que você enxerga isso de dizer, LGPD para mim de TI é aqui? Obviamente, você tem uma formação, você vai ampliar os horizontes pelas outras formações que você teve, que é mais abrangente. Mas quando é que você fala assim, até aqui é TI, mesmo que seja você não, agora é a Fernanda que vai para o jurídico, agora é a Fernanda que vai para a governança e gestão de processo. Olha, a UTI, a gente pode fazer sim aquela parte de diagnóstico inicial, conduzir relatório, né? Até porque é uma parte aí de negócio, de sistema, de você conversar com o cliente, né? Assim como conversa com o usuário, né? Pode também fazer, por que não, a parte de condução de mapeamento de processo, inventário de dados, condução do ROPA, né, que é o relatório de operações de tratamento de dados, pode fazer a parte de avaliação de risco, pode conduzir também resposta a incidente, mas o que não pode fazer, não é que não pode, gente, se tiver formação jurídica é outra coisa, parte de contratual. Né? A parte contratual é importante que seja feito por alguém da área jurídica. Né? O que você pode informar, se você talvez mexa mais com proteção de dados, é dizer, olha, você tem que ter no contrato de controlador com o operador, por exemplo, cláusula contratual padrão de proteção de dados. Né? Alguns requisitos de proteção, como que armazena o dado, se todo mundo tem acesso na empresa operadora àquele dado, se é guardado um log, né? Quem fez o quê, quando, como, né? Se tem backup, se eles fazem uso de uma criptografia ou uma autenticação com múltiplo fator, né? Duplo fator, múltiplo fator. E também é muito importante, e as pessoas esquecem, ter uma cláusula de transferência internacional de dados.
né? Porque muita gente acha que entra no Google Drive, no OneDrive e, poxa, ele armazena aqui. Não, às vezes ele armazena lá fora, né? A gente tem, mesmo que seja só um armazenamento, mesmo que seja só um armazenamento de dados, se ele é armazenado fora do território brasileiro, já é considerado uma transferência internacional. Então, tem que ter uma cláusula dizendo o seguinte: olha, eu estou contratando um provedor em nuvem, né? Ou da Amazon, AWS, ou da Oracle, ou da Microsoft, Azure, só para guardar. Tá bom, mas você guarda aqui ou você guarda lá fora? Se você guarda lá fora, qual é o nível de adequação desse país em proteção de dados, né? E hoje... porque é até interessante isso que você falou, porque é vedado pela própria lei você fazer transferência. Porque tem que entender tudo isso que a Fernanda falou. Eu vou contratar um servidor na nuvem, eu tenho que saber onde está o servidor. O servidor está num país que não tem a mesma adequação como a nossa LGPD ou a GDPR, que veio até anterior à nossa. A nossa lei, para quem não sabe, fica sabendo porque acompanha as nossas lives, ela proíbe que você faça transferência internacional de dados, já que isso é considerado transferência internacional de dados, com esse país, só mediante autorização da NPD. Então, se você já escolheu fazer armazenamento em nuvem, o servidor, num país que não tem leis de proteção a dados pessoais, você já está no risco de sofrer uma sanção, porque a lei já diz que é proibido fazer isso. E você, inocentemente, porque não tem o conhecimento. Não é isso, Fernanda? Fala aí. E eu não sei se todos sabem, mas nós temos aí 137, mais ou menos, países com uma lei ou regulamentação de proteção de dados, né? A gente ainda está engatinhando, porque, nossa, a Argentina já tem há mais tempo que a gente, nós temos a Europa. Esses dias eu estava até escutando uma apresentação que a GDPR, né, o GDPR lá da Europa, ele já vem assim sendo estudado logo pós Segunda Guerra. Então você vê como que ele já vem pensando em proteção de dados, e alguma coisa que aqui as pessoas falam assim: poxa, mas essa lei não é uma modinha? Será que vai pegar? Bom, cinto de segurança pegou, multou, pegou, né? Então, e não é só a multa, né, Zitó? A gente tem que parar para pensar também que tudo bem, tem 2% chegando até 50 milhões, mas o problema é que pode acabar com a reputação de uma empresa, né? Ela pode tirar a credibilidade da empresa perante ao cliente. O cliente, quando... É que a gente ainda não tem muita divulgação, eu acho, na mídia, né? Eu acho que falta um pouco mais disso, não deu ideia. Talvez porque elas trabalhem com dados e ainda não se adequaram, elas vão fazer a propaganda daquilo que elas mesmo ainda não se adaptaram, não se adequaram. Porque tem isso também, é o que eu acredito. Sim, e vai ser um fervor pior do que quando começou o Procon, né? A gente vai ter concorrente denunciando concorrente, olha aí. A gente vai ter gente querendo ganhar dinheiro em cima da empresa. Você percebe? Eu falo sempre isso com meus clientes, né? Cria-se o mercado paralelo, inevitavelmente. E sem falar, gente, que vai ser assim, eu tenho para mim, que quem sair na frente vai sair ganhando, porque vai ganhar aí a consideração e a concorrência no mercado, eu acho. Também acho. Mas, Fernanda, vamos sair um pouquinho desse tema de TI, vem para o nosso tema do capítulo, né, do nosso livro, que eu quis explorar essa experiência aí. Então, vamos lá. A gente escreveu sobre LAI e LGPD, né? LAI é a Lei de Acesso à Informação. O que ela tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? É muito bom você falar isso, tá? Porque, assim, muita gente achou que com o advento aí da LGPD, né, a promulgação, a entrada em vigor, muitas leis iam ser derrubadas, né? Então, a gente tem aí o Marco Civil da Internet, a gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem o Cadastro Positivo, o próprio CDC, né, e a LAI,
e elas continuam existindo, né? Então, não é que a lei ela vem substituir uma lei, não, ela vem para se fundamentar junto com a outra lei, com outro regulamento, né? No caso da lei, a lei ela surgiu aí como um instrumento de democracia, né? Digamos aí, digital, né? E de uma, digamos assim, uma participação do cidadão, né? Na administração pública, né? Essa é a verdade. Então, a lei, ela permitiu que toda e qualquer informação de interesse coletivo, de interesse público, tivesse que ser publicizado, né? Tivesse que ser posto em transparência. Então, por exemplo, um órgão, ele tem várias obras, né, executadas. Então, ele é obrigado a deixar num portal da transparência quanto é gasto com aquela obra, né? Licitações, planos, orçamentos. Então, assim, a lei ela veio para divulgar a informação, né? Ela veio para publicizar a informação de interesse coletivo e interesse público. Já a LGPD... e outra coisa, a lei, um cidadão, ele pode também pedir informação pessoal através da lei, né? Olha, eu quero saber uma informação minha. Ele pode. Agora, a LGPD, por outro lado, ela veio para proteger o dado daquele cidadão que tem o seu dado armazenado no órgão público, por exemplo. Né? É claro, a LGPD ela é voltada para a empresa privada, para o setor público e até aquela pessoa, né, que tem a sua atividade com fins econômicos também, né? A lei ela é voltada para o setor público. Mas a LGPD, ela permite que não se dê uma publicização num dado do titular, né? Só ele tem o direito de saber o que é dele, né? E a LGPD, ela trouxe para o titular aquilo que a gente chama de autodeterminação informativa, né? Eu tenho o direito de saber o que o órgão tem, a empresa tem sobre mim, que dado ela guarda, por quanto tempo ela guarda, o que ela faz com o meu dado, com quem ela compartilha o meu dado, né? E antigamente coletava-se muita coisa, né? A gente tinha o Big Data, não? Vamos coletando, uma hora a gente vai usar. Eu não, mas uma hora eu uso. Hoje não pode mais, né? Eu tenho a lei da minimização, a princípio da minimização. Eu só posso coletar aquilo que é de interesse para aquela atividade que eu estou tratando o dado do titular, né? Então, a lei não vai sumir e a LGPD não veio para substituir nenhuma lei. Ela veio para complementar, né, a lei. E você sabe que, olhando pelo lado de lei, eu estava estudando que a lei, por exemplo, quando eu peguei para ler e discorrer sobre o tema, apesar de eu já ser do setor público, há 27 anos no setor público, eu achei interessante porque eu observei dentro da lei uma mini LGPD, uma LGPDzinha dentro da lei. Por quê? Porque dentro da lei chega uma hora que ele fala, bom, esse dado que a gente vai divulgar do cidadão quando ele pede, né, aquela divulgação, transparência passiva, a gente não pode, tem que ser com um mínimo de proteção ali, né? Tem que ter uma proteção do dado que eu tô... e se for sigiloso, então não pode ser disponibilizado, né? Então, a LGPD, ela veio apenas dizer assim, olha, aquela informação que o cidadão pede sobre ele, você tem que ter uma proteção dele, você tem que passar para ele o que ele pedir, né? Claro, se ele pedir uma exclusão, mas não pode excluir, vai se justificar o porquê que não. Mas ele pode pedir uma portabilidade, né? Então, assim, a LGPD, ela veio para complementar a lei. E, por falar em complementariedade...
complementar, né, essa mini LGPD, né, lá é o seu artigo 31, tá? Lá na Lei 12.527, de 2011, o artigo 31 é o que tem essa mini LGPD que a Fernanda está trazendo aqui para a gente. É verdade. Explorar. E tem uma informação muito boa também, é que assim, como que a gente vai falar que ela é complementar, também tem aí uma lei, deixa eu pegar o número dela aqui, que ela cita a lei do governo digital? Isso, eu não tenho o número dela aí, você tem? O número da lei do governo digital? Aqui, 14.129 de 2021. Essa lei do governo digital, ela cita a LAI, né? Ela cita a LAI e ela cita a LGPD no seu bojo, né? Porque a LAI, então assim... Complementares ou antagônicas? Não, elas são complementares. Por quê? A LAI, ela divulga dados de interesse público coletivo, né? De forma transparente, mas ela assegura a proteção da informação. A LGPD por outro lado, ela garante acesso da informação ao cidadão de forma transparente e protege esse dado. Ambas, percebam, ambas falam em transparência, né, e falam em proteção. Só que a LAI ela é voltada para o interesse público e coletivo e a LGPD ela é voltada para o titular do dado, que tem dado armazenado e tratado dentro do órgão público. Entendeu? Então, é assim, elas são complementares. E a lei do governo eletrônico cita isso, né? Ela cita, ela trabalha com as duas leis, ela cita ambas as leis. Então, existe uma complementariedade. E, por falar nisso, o que eu percebi? Segunda-feira agora, saiu a notícia fresquinha para vocês. No Diário Oficial da União, saiu aqui uma... Deixa eu até ver aqui... Notícia fresquinha, a gente vê aqui também com o Fernando. Notícia fresquinha. Olha aqui, vou até ler para vocês. Sai um pouquinho. Controladoria Geral da União, Gabinete do Ministro, nos pedidos de acesso à informação e respectivos recursos, as decisões que tratam da publicidade de dados de pessoas naturais devem ser fundamentadas no artigo 3º e 31 da Lei de Acesso à Informação. A LAI, por ser mais específica, é a norma de regência processual e material a ser aplicada no processamento dessa espécie de processo administrativo. A LAI, a Lei do Governo Digital, e a LGPD são sistematicamente compatíveis entre si e harmonizam os direitos fundamentais do acesso à informação, da intimidade, da proteção aos dados pessoais, não havendo antinomia entre seus dispositivos. Ministério Público da União. Então, saiu assim? Casa, né? Só para esclarecer um pouco, quando a gente fala de sistemático, é justamente de ler, interpretar qualquer demanda, o caso fático que se chega no Poder Judiciário, interpretado à luz das 3 legislações. Não falar que uma é antagônica à outra, que é isso que a gente conversou. E a gente geralmente fala, né, a diferença do leigo para o jurista, né, o profissional, o operador do direito, é justamente isso. O leigo lê a lei e quer decidir tudo. E eu sempre falo, se fosse só a lei não precisava do Poder Judiciário. Mas justamente porque quando você chega com uma demanda ou fato, é que a gente tem que ver. Aí eu vou ter que olhar, mas a LAI diz isso, a LGPD diz aquilo, o governo digital diz acolá, e qual que funciona? Todas elas funcionam. Só que em um determinado momento, uma demanda é mais de um lado, vai ser vista essa luz, com mais luz aqui, mas todas elas vão estar sendo referenciadas sobre determinada demanda, né? A beber da fonte na hora de um judiciário ou até o processo administrativo, né?
se decidir alguma coisa, só para vocês entenderem o que quer dizer essa leitura sistemática. E todas garantem a proteção do dado, informação do cidadão, né? Cidadão que nós somos, né? Cidadão colaborador da empresa, né? Então todas garantem isso. Oi? Todos, famoso titular do dado pessoal agora. Hashtag somos todos titulares. Exato, excelente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, que daqui a pouco a gente vai terminando o nosso tempo aqui. Embora a LGPD seja uma lei que fala de tratamento de dados, tá? Pouco ouço falar sobre essa questão do tratamento em si. Nós abordamos isso em nosso capítulo, que a gente escreveu, que o pessoal depois pode ler com calma, adquire o livro, compra aí e vem ler. Explica para o nosso público, que não é todos de TI, o que é um banco de dados, está definido lá, e se bater a diferença entre banco de dados e base de dados. Porque na TI, algumas áreas, ciência da informação, tem vários estudos aí que é a diferença. Na TI tem diferença? E o que é isso, efetivamente? Fala pra gente. Então, Zé, a gente até estava conversando, isso daí também dava tema para uma outra live, né? Uma live de horas ainda. Excelente, excelente, que é um tema que eu não vejo abordar, uma lei de tratamento de dados e pouco se fala de tratamento de dados. Você sabe que a LAI, ela traz o conceito de documento aí, físico ou digital, o documento, né? Como uma unidade de registro de informação. O banco de dados, na lei, ele traz que é um conjunto estruturado de dados estabelecido em um ou vários locais, né, em suporte eletrônico ou físico. Mas o que vem a ser esse banco de dados para a gente que é de TI? Banco de dados é uma forma de armazenamento, uma forma de repositório de dados em forma estruturada. Estruturada, vai ficar facinho para vocês entenderem, uma tabela, um Excel. Ela é estruturada, ele tem ali as colunas, né? Você tem colunas e você tem a linha que é o registro. Então, vamos supor, eu tenho uma tabela de cadastro de fornecedores, tá? Então, assim, no meu programinha, o cadastro, ele joga numa tabela dentro do banco de dados, que é uma tabela de fornecedores. Então, assim, o CNPJ, o nome, inscrição, tudo que é relacionado ao fornecedor forma um registro, né? Então, por exemplo, Casas Bahia, registro 1, por exemplo. Eu tenho lá o CNPJ dela, o nome, fantasia, a razão social. Então, são dados, né, daquele registro. E quando a gente fala as tabelas, elas se complementam entre si, né? Eu quero falar não em techniquez, falar em linhas gerais, tá? Em técnico é muito mais complicado. A gente tem tupla, eno, tupla i, e aí é complicado. Eu gosto de falar de igual para igual. Então, assim, a tabela, ela nada mais é do que coluna e linha, que nem no Excel. E ela tem várias tabelinhas que ficam dentro de um banco, que tem um nome, por exemplo, Banco 001. Tá? Uma coisa física. O conteúdo desse banco é o que a gente chama de base. Base de dados é o conteúdo. Conteúdo é a base. O banco é o físico. E tem ainda o SG, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? Que é o quê? É pegar aquele banco e permitir que eu dou manutenção nele, eu excluo, eu altero, eu consulto, eu faço um rastreamento para ver quem acessou, quem não acessou, né? Faço backup. Então, assim, em linhas gerais, a base é o conteúdo e o banco é o armazenamento físico. É o que contém. É o que contém. É a estrutura que contém. Deu para ter uma ideia? Excelente, excelente. É como se eu estivesse aqui com a minha caneca, né? O banco de dados é a caneca e a base de dados é o que eu botei dentro. Seu cafezinho gostoso. Isso mesmo. Excelente essa explicação. Para quem não sabia da ciência da informação aí, já tem agora uma explicação de TI, porque às vezes tem uma discussão, né? Banco é qualquer sistema, e a base de dados só são as bases de dados bibliográficas. Aí tem discussão de tudo. Eu fiquei assim meio... essa explicação de TI para a gente também.
Muito, e eu muito fiquei bacana. meio perdida quando eu fui uma vez no Congresso de Arquivística do EARC Brasil. Então, eles tinham um conceito um pouco diferente do nosso, né? Mas aí é que está a beleza da coisa, né, Zetó? Porque são formas distintas de você dizer, olha, aquele dado ele está sendo registrado e guardado, armazenado dentro de um local, físico ou digital. Sim. Mas é interessante, né, alinhar essas expectativas de discurso, porque senão dá conflito na hora da linguagem, né? Eu já trabalhei muito com isso e eu passei ali nas 3 áreas, TI, a biblioteconomia e arquivologia, e quando a gente vai falar de classificação, aí as 3 áreas falam de classificação diferente, porque uma é a classificação da informação, que a TI tá mais próxima, o outro é a classificação de documentos e a outra é a classificação de assuntos. E as 3 classificações, os 3 falam de classificação numa mesma mesa, às vezes você vai falar das 3 classificações mesmo, só que cada um está entendendo uma classificação diferente. Aí é um pandemônio para ajustar. Olha, essa classificação que você está falando é isso, essa sua é aquela, e a gente está falando dessa ou de outra até, né? E você quer mais um complicômetro aí? A área jurídica também tem classificação. Eu estou no estudos legísticos, eles têm classificação de tema, subtema, e tem aquela parte do... como se fosse da área da biblioteca, né? Que é termos conhecidos, tem termos que são de, para, tipo ai, de, sida, e também tem essa complicação também na área jurídica, também na parte de legística. Não, interessantíssimo, muito, muito, muito bom. Essa explicação, não esquece nunca mais, vocês vão lembrar. Ah, que bom! E base. Muito legal, muito conteúdo. Legal. Agora, se a sua banco estiver vazia, sua base está zerada. Deixa eu te fazer uma outra questão. Um tema polêmico que a gente abordou foi sobre a questão da responsabilização, né? Na LAI e na LGPD. Quer falar um pouco disso aí pra gente? Te ajuda? Olha, eu vou falar um pouquinho de uma parte aí mais de, digamos assim, simplória da coisa, tá? Qualquer coisa você me puxa a orelha aí. Não, a gente puxa a orelha, a gente vai complementar. É o seguinte, a LAI, ela trata da responsabilidade pelos danos causados pelo Estado, né, sobre aquele titular do dado pessoal, né? Então, assim, pela LAI, o Estado, ele se responsabiliza pelo dado, né, se ele for tratado de forma inadequada, de forma que seja ocasionado algum dano para o titular. Na LGPD, existe aí uma controvérsia. Muitos acham que a responsabilidade é objetiva, aquela que não depende de dolo nem de culpa. Ocorreu, você é culpado. Eu vou falar em linhas gerais, tá? Ou subjetiva. Sim. Olha, subjetiva, você tem que provar que teve algum problema para você se responsabilizar. Eu falo isso porque, assim, vamos imaginar um vazamento de dados. Então, eu tenho uma empresa, e eu vou falar assim, título de exemplo, tá? Eu tenho uma empresa e eu fiz a lição de casa bonitinha. Eu fiz a adequação, tudo certinho. Eu fiz toda a parte de aplicabilidade. Eu fiz tudo. Fiz todas as etapas. Eu tenho política de segurança, política de proteção, política de privacidade, tenho aviso de privacidade, tenho banner de cookie, tenho tudo. Maravilha. Tenho firewall para barrar a entrada, né, de intrusos, tenho detecção de invasão, eu tenho tudo, eu tenho backup em dia, eu tenho antivírus, eu tenho anti-malware, eu faço treinamentos, conscientização, beleza. Só que entrou um hacker e ele olhou lá na rede, ele viu uma porta aberta, não sei se talvez aí uma vulnerabilidade de um software que era desconhecido, que a gente fala de zero day. Olha, zero day para lá, zero day para cá, é isso, é não conhecido, ninguém conhece no mercado. Então, entrou lá e
explorou a vulnerabilidade. Quando explora a vulnerabilidade, eu tenho um incidente de segurança. Se envolveu dado pessoal, é uma violação de dado pessoal, ou um vazamento. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, ele criptografa a base toda, ele pede resgate, ele quer pagamento em criptomoeda, e ainda ele fala o seguinte: olha, além de eu destruir a informação, eu vou vazar a informação, tá? Eu sei que aqui a base está recheadinha de dado pessoal sensível, então vou vazar, né? E ele ameaça a empresa. Tudo bem, vazou. A empresa não pagou, vazou, um monte de gente penalizada. É uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Se a gente for olhar pelo lado de que a empresa se preparou toda, ela não teve culpa. Foi uma eventualidade, porque não existe sistema 100%, empresa 100% segura, né? Não existe. Então, uma hora, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Vai acontecer, uma hora vai acontecer. Então, vai acontecer, pode acontecer de ter um vazamento. Ou um erro humano, alguém apagou alguma coisa. E aí, ele tem culpa? Se a gente for olhar para o lado objetivo, não, né? Ele fez de tudo. Mas se a gente for olhar para o lado subjetivo, aliás, se for olhar para o lado objetivo, independente de culpa, ele tem que responder. Vazou. Mas se a gente for olhar pelo lado subjetivo, poxa, mas tá aqui, ó, ele tem a lição de casa, aqui a NPD tem toda a documentação dele, né? Então, fica essa minha dúvida, uma dúvida até para a área jurídica. É uma responsabilidade objetiva ou é uma responsabilidade subjetiva? Lembrando que não existe proteção e privacidade de dados sem segurança da informação. Tá? Então, assim, Desculpa, o que você acha, Zetó? Ela é objetiva ou ela é subjetiva? Eu acho que ainda tem, até porque a gente teve no ano passado, foi ano passado, a Semana Jurídica, se discutiu muito isso. Isso estava muito ainda, eu também participei de uma live, né, com outros advogados, e a gente também ainda estava muito na discussão. Eu levantei uma bola, tá? Que na época, né, as coisas estão muito frescas, eu falei, olha, eu creio que para o vazamento de dado pessoal como um todo, ela é subjetiva. Se for um dado pessoal sensível, pela a questão, ela já é objetiva. Mas isso aqui foi uma elucubração minha, obviamente não fui estudar isso. Mas agora, recentemente, semana passada, o STJ já tomou uma decisão. Tá? O dano com o vazamento de dados não está dado, ele precisa ser comprovado o dano. Então já é um direcionamento, tá, do judiciário. A lei não fala qual é o tipo de responsabilidade, ela não traz isso pronto, se é responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, por isso dá aso para bastante discussão, então. Mas o nosso judiciário, o STJ, já falou, o dano precisa ser comprovado, o dano com aquele vazamento de dado, já indo na linha da responsabilidade civil subjetiva, tá ok? Subjetivo. Isso aí também é uma novidade que chegou agora, tem decisão, acho, dessa semana, do STJ. E tem uma decisão também do TJ de São Paulo. Eu até anotei aqui, vazamento de dados não configura automaticamente um dano moral. Então, eu também acho que é subjetiva. Mas, assim, é controverso mesmo, né? É muito controverso ainda o assunto, tá? Quem tá ouvindo a gente, isso não tá pacificado. Vou pôr minha bateria aqui, peraí, rapidinho. Claro, não tá pacificado entre os juristas, então vocês podem defender uma tese ou outra, há muita controvérsia ainda, mas a gente já tem algumas decisões superiores falando sobre essa questão da responsabilidade civil sendo subjetiva. Ou seja, vazou o dado, não automaticamente vai se dizer que tem um dano. Ele precisa ser comprovado. Ok, pessoal? Então, e para quem ainda não familiarizado, né,
o que a gente fala é que responsabilidade civil, ele traz o conceito de não prejudicar o outro. É aquilo que assim, eu não tenho que prejudicar o outro. E se prejudicar, está lá no nosso Código Civil, eu tenho obrigação de reparar. Então, a responsabilidade civil nada mais é do que isso. É um conceito de não posso prejudicar ninguém, não posso prejudicar outrem, e se prejudicar, eu vou ter que reparar. Então, como a gente está aqui na discussão da LGPD, obviamente, como nós, o controlador, ele é responsável pelos dados, se vazou, se teve prejuízo, alguma coisa, isso é responsabilidade dele. Isso a lei já traz. Está lá no inciso 10º do artigo 6º da Lei 3.709, que é a LGPD. Responsabilização. E o controlador e o operador são responsáveis, sim. Mas aí a pergunta que está em discussão é, mas qual responsabilidade ele tem? A subjetiva, que vai ter que provar uma culpa dele naquele vazamento, naquele mau uso, naquela coleta que ele teve indevida, ou objetiva, fez, é você o responsável mesmo. Então essa é a discussão, e já tem uns caminhos aí não definidos, não pacificados, que sim, a responsabilidade subjetiva, teremos que provar a culpa do operador, do controlador, do operador, essa questão. Não está dado de graça, agora tem direito porque vazou. Ok? Porque vocês são bem informados, vocês acompanham o canal aqui da Instituto Adriana Carla, com essas pessoas maravilhosas que a gente traz para estar discutindo vários assuntos, entrar em outros assuntos polêmicos, não ficar só dizendo, é preciso fazer mapeamento, é preciso fazer adequação, isso a gente já sabe. A gente está avançando. Né? Aqui, o nosso curso é LGPD avançado. A gente vai avançando nas discussões. Exatamente. Muito obrigado. Legal também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da transferência internacional de dados. Tem como? A gente até falou, né? Como é que pode ocorrer. A lei, ela não fala sobre o assunto, né? A gente fez um paralelo, ela não fala de transferência internacional, não. Mas ela cita, no artigo 37, que informações sigilosas devem ser protegidas, né? Inclusive aquelas provenientes de fora do Brasil. A LGPD, ela tem um capítulo só que fala disso. Capítulo 5º, ele fala da parte de transferência internacional de dados. É importante a gente também entender que não é porque vai lá para fora já é uma transferência. Por quê? Porque às vezes tem o trânsito do dado. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele vai, por exemplo, eu vou armazenar por exemplo, na Alemanha, tá? Mas ele manda primeiro para a Itália, para uma rota para a Alemanha, em linhas gerais. Só que ele não armazenou na Itália, ele armazenou na Alemanha. Então, ele tem que ver o quê? A lei que está sob regimento na Alemanha, então o GDPR. Se não ficou muito bom esse exemplo, vamos supor, eu vou mandar para os Estados Unidos, tá? E aí, só que pelo cabo, tudo, ele deu uma volta, passou por outros países para chegar nos Estados Unidos. Essa volta, por onde ele passa, no meio do caminho, é o trânsito de dados. Não conta como transferência internacional. Mas, sim, o destino. O destino é a transferência internacional. E aí, lembrando que toda vez que for fazer uma transferência internacional, né, o país ele tem que estar adequado à proteção de dados, né, à privacidade, né? Então, o que pode ser feito? Transferência pode ser um armazenamento, né? Ou um tratamento é feito aqui, mas com dados de pessoa de fora, então eu observo a LGPD. Agora, se eu mando para fora, ele tem que estar lá na base de dados do país. Aquele país tem uma lei, um regulamento que protege esse dado? Porque, veja, se ele não tem uma lei que protege, qualquer um pode acessar. Qualquer um pode adulterar, qualquer um pode vazar, né? Então, é muito importante. Exatamente. Então, é muito importante que tenha-se cláusulas, né,
de proteção de dados, de transferência internacional do dado. Não é porque o dado ficou lá só armazenado quietinho no Google Drive, no OneDrive, né? Que aquilo ali está sendo armazenado lá fora. E aí? Como é que, qual a gerência? Tem uma gerência desses dados ou é uma ingerência? Lembre-se que o OneDrive e o Google Drive, eles não fazem backup se você não pagar. Porque às vezes a gente fala é gratuito, eu ponho ali, né? Então, assim, outra coisa, né? Nuvem não é backup, a minha TI fala, meus parceiros. No armazenamento. É claro, tem os provedores em nuvem. O que é um provedor em nuvem, gente? Na verdade, a gente usa esse termo para dizer tá remoto, eu não sei onde tá. Eu sei, no contrato tá, aonde que eu vou armazenar. Mas o que é a nuvem? É um data center. O que é um data center? É um computador grandão. Agora o pessoal de TI vai me bater. Fernanda, deixa eu só te parar um pouquinho, que eu quero chamar uma pessoa aí que chegou aí para nos fazer a surpresa, né? Que é a dona da casa. Vou chamar a Adriana Carla, porque eu aqui tô só de mestre de cerimônia, mas a dona da casa chegou. Boa noite! Boa noite! Cheguei de surpresa, batendo na porta, Adriana. né, Não, você já tem a chave. A casa é sua. Não, mas quando a gente empresta a casa, a gente bate na porta por causa da privacidade. Boa noite, gente! Boa noite. Tudo bem? Prazer escutar o diálogo de vocês. Fico lá na minha aula e fico espreitando aqui, né, Zé Tó? Mas muito feliz com o diálogo. E eu pedi para avisar o Zé Tó que eu ia dar um recadinho rápido, mas só para, assim, primeiro dizer que hoje é um diálogo, né, muito, até complexo, porque falar de lá e LGPD não é fácil, mas a gente já entendeu que a gente vai ter esse diálogo complementar, né, e vai estar aí no nosso livro, que está, assim, quase saindo no forno. Sabe aquele cheirinho de café sendo coado? Então, a gente está aí sentindo já o cheirinho, tá, gente? Daqui uns dias, né, é só uma questão mesmo, né, Zé Tó, de técnica, questões técnicas contratuais lá, da Amazon, da editora, enfim, mas está no caminho. E também para dizer que foi um mero acaso, mas foi feliz, que hoje é o dia do ouvidor, dia da ouvidoria, né? E o diálogo hoje versou todo em relação à LA e à LGPD e toda essa interface, né, desses direitos fundamentais. Então, a ideia do recado era só reforçar a importância que a gente tem desse diálogo, e esse capítulo do livro, eu acho que coroa bastante isso, né, Zé Tó e Fernanda? E falar que eu estou bem feliz com o diálogo de vocês. Estava, né, aqui nos bastidores escutando um pouquinho. Ela foi lá nos Estados Unidos, foi lá no data center e voltou, né, Zé Tó? Então é isso, gente. É só para dar boas-vindas e boa noite para vocês. Um beijo. Um beijo. Fica aqui com a gente, que a gente já está encerrando. Vou ficar aqui com a gente. Só para dizer que também quero fazer, como é o lançamento também presencial, quando vocês me convidem, viu? Que eu vou tentar ir. Opa! Fernanda podia fazer o primeiro lá em São Paulo. A gente vai para São Paulo. Eu faço. É verdade. Já estou de mala pronta. Deixa eu chegar que a gente vai para lá. Bom, pessoal, a gente está chegando aí, né, ao final de uma live nossa. Queria. Pena. Tem assunto, né, Fernanda? Tem assunto. Tem muito. Mas sobre a LAI, a gente tem outro capítulo, uma outra abordagem LGPD e LAI também, que vai ser a Carla que vai falar numa outra live. Então, ela vai trazer esse assunto da LAI de novo, para quem gostou, e a gente vai abordá-la um pouco mais em relação ao servidor público. Tá? Com a Fernanda, a gente explorou aqui bastante coisa de TI, porque ela também traz essas questões de informação. Eu falei, opa, deixa eu explorar isso aqui com ela. E com a Carla, na próxima live, que vai também abordar lá, e a gente vai pegar isso um pouco mais do servidor público. E hoje foi uma coincidência mesmo, né? Dia do ouvidor, que geralmente o ouvidor é o que ficou com
encargo, né, de estar dando retorno para a sociedade, de acesso à informação. Então, foi bem interessante. Então, Fernanda, eu te convido aí a fazer suas considerações finais para a gente encerrar. A gente estourou o nosso tempo. Ótimo. Mas acho que foi gostoso. Foi um papo muito bom, né? Nossa, aquele papo assim, nem foi uma live, né? Eu sinto que eu estou aqui assim, um bate-papo, né? Bate-papo entre amigos. Eu me sinto muito lisonjeada, né, de ter sido convidada a participar dessa live, né? Só tenho gratidão à IAC, a professora Adriana Carla, aos professores todos da IAC, né? Aos colegas que são maravilhosos, Zetó, Ricardo, tem muita gente boa aí, né, que vem por aí. Aprendi muito, agregou muito conhecimento para a minha carreira, né? Aprendi, assim, um lado jurídico, um lado, né, que eu desconhecia, de biblioteconomia também, apesar de ter ficado um tempo em biblioteca, ter feito sistemas para biblioteca, né? E dizer que, assim, calhou no dia, né? Ouvidoria. Ouvidoria, você tem um portal... Olha que engraçado. Você tem um portal da transparência que se remete à solicitação via LAI e um portal da privacidade que se remete a uma questão de LGPD. Como conviver... É um desafio, né, gente? Como lidar... A gente lançou uma live aqui, isso, ó. A próxima, hein, Adriana? Como lidar com isso, né? Como lidar com isso. Gente, muito obrigada. Espero poder ser convidada para novas lives, estou aqui à disposição, tá? Para mim foi assim... passou muito rápido, né? Mas foi ótimo. Um beijo a todos. Sempre bem-vinda. Todos sempre bem-vindos. E quem tiver interesse em entrar na comunidade do IAC, é só acessar o link do WhatsApp que está aí no chat. Viu a nossa Lombardi, que não aparece, mas que ela vai movimentando isso tudo. Tá? Tá aí no chat, no perfil do Instagram, @AdrianaCarlaOliveira. Lá. Se quiserem me seguir também, pode ir no meu site, www.zetoconsultoria.com, ou me seguir em todas as redes sociais, @Zetoconsultoria. Fernanda também vai colocar o dela aí. E, por fim, quero deixar um convite para quem tiver interesse em participar da formação avançada em LGPD, essa que eu e a Fernanda e vários alunos aqui da grandiosa professora Adriana Carla fizemos, um curso maravilhoso, e agora o curso está 100% digital. Vocês veem que o curso é maravilhoso, surge até livro. E depois, então, não percam a oportunidade de aprender. O link deve estar passando aí também, vocês podem entrar e se inscrever. Tá? E eu deixo aí por conta da professora Adriana. Obrigado. Só para agradecer mais uma vez, muito obrigada, Fernanda, Zetó, né? Eu nem tenho mais lista de agradecimento por você estar conduzindo e a gente estar fazendo esse diálogo colaborativo, coletivo, com todos os autores, né? Todos ex-alunos, mas continuam sendo alunos, eu tenho o maior carinho, né? Para mim, aluno não existe ex, é sempre alunos e parceiros, né? Alunos, alunas e parceiros. Tá bom? Então, muito obrigada. Até a próxima live, né, Zetó? Eu não sei... Quarta-feira tem mais. Quarta-feira, quem é o próximo autor? Deixa eu ver. Depois de Fernanda, Guilherme. O nosso... Guilherme, que a gente vai falar aí sobre a responsabilidade do médico. LGPD, muito bom. Vai ser maravilhoso esse bate-papo. LGPD na saúde, muito legal. E muito obrigada também. Na saúde, não percam. Não percam, um tema super emergente. E é como o Zetó falou, para quem ainda não tem um conhecimento na LGPD ou quer se formalizar. Também um lembrete, ontem saiu a classificação, né, brasileira ocupacional do DPO, do encarregado de dados, pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente agora está regulamentado e o profissional de privacidade e proteção de dados pode ser já categorizado, já ser contratado por ser um profissional de proteção de dados, tá bom? Então, fica aí essa dica. Isso é um grande avanço para quem está fazendo um diálogo que eu vejo aí,
a longo prazo que temos aí pela frente. Boa noite, pessoal. Né? Até a próxima live. Boa noite. Muito obrigada. Muita paz, muita saúde para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau.